Espero em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Queridas irmãs e irmãos, hoje a igreja faz memória de São Cosme e São Damião. E temos o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 9, verso do 18 ao 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhe: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu severamente que não contasse isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, o texto do Evangelho de São Lucas de hoje, onde celebramos a memória de São Cosme e São Damião, inicia Jesus, em oração, e depois ele vai perguntar ao discípulo o que é que as multidões dizem que ele é. E também perguntar aos próprios discípulos o que diz eles, quem ele é. Essa cena, ela nos fala de Jesus de forma diferente. Mas a pergunta decisiva continua sendo de forma pessoal para cada um de nós. Quem é Jesus para nós, A mesma coisa que ontem também, o texto do Evangelho de ontem, Herodes queria ver Jesus. Agora a gente pergunta assim, quem é Jesus? Para nós, nesse sentido maior mesmo, de intimidade, E Pedro responde, o discípulo responde, que Pedro responde em nome de toda a comunidade, que ele é o Cristo de Deus. Jesus, no entanto, nos lembra que sua missão passa pela cruz, pela entrega da vida em favor de todos. Não se trata de glória imediata, mas de amor que se doa até o fim. E hoje, com essa memória de São Cosme e São Damião, que ambos mártires e irmãos médicos, podemos fazer uma ponte também com esse evangelho, em reconhecer em Jesus Cristo, que cura, salva, dá sentido à nossa vida. Eles dois colocaram seus dons, a serviço dos pobres, do cuidado do corpo e das almas das pessoas, dando testemunho da própria vida de fé na pessoa de Jesus. Porque eles usaram da sua profissão, fazendo da sua profissão uma missão, porque entenderam que o seguimento de Jesus não se limita a palavras, mas com ações concretas de cuidado, de partilha, de amor, de compaixão. Assim, essa palavra nos convida a rever quem é Jesus para nós hoje, na nossa vida, na sua vida cotidiana, como mãe, como pai, como profissional. O que é que você está fazendo de concreto, usando esses dons e talento que Deus lhe deu? E aí nós pedimos, por intercessão desses santos, para que realmente a gente também seja fiel aos dons que Deus nos dá e colocar em prática, Colocar tudo que Deus nos dá na nossa vida a serviço dos outros. Então a gente pode podendo estar rezando, dizendo: Senhor Jesus, Tu que és o Cristo de Deus, o caminho, a verdade e a vida, ajuda-nos a reconhecer em Ti, não só com os nossos lábios, mas com o coração, com a nossa atitude do nosso dia a dia. A exemplo de São Cosme e São Damião, que saibamos colocar nossos dons a serviço do próximo, curando as feridas, levando a esperança, testemunhando a fé, o amor, que é o dom total de Deus em nossa vida. Assim seja. Amém. Fiquemos nessa presença desse Deus de amor que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Um abençoado dia,
Vamos orar umas pelas outras, fazer com que o Evangelho de Jesus chegue a mais corações e cuidar umas das outras, né? Rezando, orientando aos que precisam, que está próximo de nós. E sendo presença de Deus, aonde a gente formos. Assim seja. Amém.